Capítulo 14, versículo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João, o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Amém? Pode sentar aqui, pessoal. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e ele concluiu, porque ele está ouvindo a fama de Jesus, ouviu de falarem dele, das maravilhas que faziam, e Jesus entrava nas cidades e os leprosos todos eram curados. Quando ele chegava na cidade, no vilarejo, os endemoniados eram libertos, os que estavam ali oprimidos pelo diabo eram curados. Ele chegava na sinagoga, uma mulher curvada há tantos anos era curada. Chegava em um lugar, pessoas cegas, de nascença inclusive, eram curadas. Os mortos eram ressuscitados. E a fama espalha. Evidente que quando alguém, sendo usado por Deus, ou até mesmo no mundo secular, que são aí usados até mesmo pelo adversário, porque o adversário que faz sinais, a Bíblia nos mostra, isso aponta isso. Inclusive, um dos cuidados que temos que ter para o tempo final são os sinais e prodígios do maligno, ou do engano dele, porque isso vai acontecer, e é bem claro lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, que é um dos sinais, uma das marcas, são os sinais que vão ocorrer. Mas nós temos aqui o texto dizendo que a fama dele se espalhou, e espalha realmente, quando alguém é usado por Deus também. Vocês já ouviram falar, inclusive, no ministério, o próprio servo do Senhor, que era muito usado pelo Senhor Deus, Manuel de Melo, missionário, onde Deus usou grandemente. Não tive o prazer de conhecê-lo, mas alguns irmãos aqui o conheceram e sabem o que foi feito através do servo de Deus, pelo poder e a graça de Deus, e traz fama de fato. E Herodes, o tetrarca, que me dá uma quarta parte do governo, ele ouviu a fama de Jesus. Imagina só alguém chegando para ele dizendo: olha, tem um homem aí na Galileia. Ele chegou no vilarejo e havia pessoas ali, diversas pessoas ali, muitas pessoas ali que foram curadas. Diz a palavra do Senhor que em cidades que ele entrou, todos foram curados. Imagina ele chegar aqui em Cachoeira Paulista, reunir aqui na igreja, ou numa quadra, ou no espaço aberto, porque multidões se aglomeravam. Imagina ele chegar num lugar desse e as pessoas aglomerarem porque sabiam que ele ia curar. E a fama vai chegar e vai esparramar, atravessa. Isso porque na ocasião não tinha o que nós temos hoje de televisão, internet, YouTube e Facebook, e assim por tantas coisas que existem hoje das redes sociais. Mas a fama espalhava. Porque imagina só, um homem à beira de um tanque ali há muitos anos, há muito tempo, ele chegou e curou aquele homem. O outro era cego de nascença, falei agora de João 5 e agora João 9, chegou também e curou aquele homem. As pessoas conheciam a ele, sabiam daquele homem, sabiam que ele era cego, sabiam que o outro era coxo, sabiam que aquela mulher passava muito tempo já por causa de um fluxo de sangue, as outras crianças, a parentela sabia, e a fama de Jesus chegou até o palácio, chegou até Herodes. E diz o texto que por causa da fama, do que aconteceu, do que ocorria, ele tirou uma conclusão. Qual foi a conclusão que Herodes tirou? Ora, este Galileu, este homem que chega e as multidões são curadas, que multiplica os pães, que multiplica peixe, que cura cego, cura leproso, cura aleijado, cura paralítico, estanca o sangue, ressuscita mortos, esse aí não pode ser outro a não ser João o Batista. Por isso que acontece nele, só pode ser isso, porque João foi decapitado por causa de Herodias, a mulher de Herodes, que na verdade era sua cunhada, e ele tomou para si. E João Batista era corajoso, a mensagem ia ser entregue ainda que a cabeça fosse no prato. Ele ministrava a mensagem, pregava. Se você observar a mensagem de João, no capítulo 3 aqui mesmo de Mateus, ele chega dizendo que veio João pregando no deserto, e ele era um sujeito aparentemente estranho, barbudo, cabeludo, porque ele nasceu, não cortava o cabelo, vestia veste de pelo e tudo mais, comia mel silvestre, diz os historiadores que era mel torrado, gafanhoto torrado com mel. Imagina você comer, irmãos, um gafanhotozinho lá, assadinho com mel. Diz que é muito proteico, diz que é muito bom. Em alguns países do Oriente eles fazem isso,
gosto de comer alguns insetos, escorpião, isso que é uma delícia, mas eu passo a minha vez, né? Fico com um churrasquinho com o nosso de cada dia, né? De maneira que ele é um sujeito estranho, e a mensagem dele é uma mensagem estranha à época, porque já faziam 400 anos que não havia uma mensagem profética, 400 anos que não havia levantado mais nenhum mensageiro, nenhum profeta havia se levantado, desde Malaquias então não havia mais nenhum mensageiro, e o último mensageiro que pregou, a última palavra registrada quer dizer maldição. A última mensagem do último profeta, a última palavra dele registrada quer dizer maldição. Observe lá em Malaquias, o último versículo, está escrito maldição. Então, quando vem aquele profeta pregando ali, ele declara, e a palavra nos informa lá em Isaías, que ele é a voz que clama no deserto. É aquele que vinha preparando o caminho, vinha endireitando o caminho, vinha sendo o precursor do Messias. De maneira que quando ele vem anunciando, ele chega, começa a pregar, começa a anunciar, e as pessoas começam a chegar-se para ouvir a mensagem, ouvir o pregador, porque eles estavam atentos ali, eles tinham as escrituras, tinham os escribas, tinham os homens que entendiam da lei, tinha aqueles que viviam estudando e pesquisando, de maneira que quando ele surge, bom, deve ser esse o precursor, certamente é esse o Elias que viria. Uma mensagem profética dessa aí, certamente é ele, como ele veio, da maneira que ele veio, porque as pessoas sabiam da história de Zacarias e de Isabel, os seus pais, de como ele foi concebido, de como o Senhor visitou a Zacarias, visitou a Isabel, falou com eles, de maneira que ele nasceu, ele era primo segundo de Jesus. Assim então ele veio pregando e veio anunciando, e quando ele veio anunciando, ele veio dizendo: arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Então João Batista veio cabeludo, barbudo, com vestes estranhas, não está na elegância como o pastor está hoje, como nós estamos nesse tempo frio, ficamos elegantes, até banho a gente toma, mesmo no frio, a gente toma até banho, e põe uma água de cheiro, e vem bonito para o culto arrumado, não é assim? Aleluia. E de maneira que ele não era estranho, imagina um homem barbudo, cabeludo, estranho, aquele aspecto difícil de se olhar, uma mensagem, que não era aquela mensagem, venha que você vai ficar rico, ou venha que vai prosperar, ou venha que os problemas vão acabar. Ele quis dizendo: arrependemos, porque próximo está o reino de Deus. E quando as pessoas chegavam e ele continuava pregando, ele dizia assim para os escribas, para os fariseus, para aqueles homens ali letrados, dizia assim: escuta, vocês estão vindo aqui por quê? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque ele pregava a ira vindoura, assim como o pastor Samuel Suana, isso? Que pregou aqui domingo, e aqui encheu o coração dizendo que a mensagem do Evangelho traz amor, mas também traz o juízo e a espada da verdade, porque a palavra de Deus era uma espada que corta lá e corta cá, ela traz o amor, ela traz o juízo. Então ele veio dizendo: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E os homens chegavam a ele, e os homens policiais, nos dias de hoje, os policiais diziam assim: Senhor, o que vamos fazer? Porque nós somos da guarda, somos policiais, contentados com o seu soldo, não oprimam a ninguém, vivam uma vida diante do Senhor. E começaram a pregar e anunciar. De repente, numa das suas preleções, num dos das suas ministrações, vem Jesus de encontro a ele. Diz o texto sagrado que ele vem, olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vocês vêm até mim, mas eu sou apenas um precursor, a voz que clama no deserto. Mas depois de mim virá um que é antes de mim, ele é muito maior do que eu, ele é acima de mim, ele é o Senhor, ele é glorioso, não sou digno de eu abaixar-me e desatar suas sandálias, ele é maior, ele é antes de mim, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei, ele é o Senhor, ele é grande, ele é o Senhor. Após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Então veio Jesus para ser batizado, e João olha assim: Senhor, parece que eu seja. Não, é assim tem que ser, porque eu vim cumprir, eu vim fazer aquilo que está escrito aqui a respeito de mim. Gálatas 4, versículo 4 diz que veio Jesus, nascido da lei, nascido de mulher. Ele veio para remir os que estavam debaixo da lei. Então ele veio para cumprir tudo que acerca dele estava escrito. Então começa João a dizer: importa que eu diminua e que ele cresça.
Eu vim aqui apenas apresentar o caminho, eu vim aqui ser apenas um precursor. Agora importa que eu diminua e que ele cresça, porque o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado, disse João Batista. Ninguém pode receber algo se de Deus não nos for dado. Se temos alguma coisa é porque veio do alto. Se conseguimos adorar é porque veio do alto. Se conseguimos pregar é porque veio do alto. Se temos espaço e tempo para adorar e louvar o Senhor é porque Deus está nos concedendo isso. Se temos saúde, alimento, pão de cada dia, ou lugar para adorar, é porque do alto veio isso. Deus tem nos dado e nos tem sustentado. Então João Batista diz: importa que eu diminua. Você está achando que sou eu? Não, não sou não. E perguntaram: tu és o profeta? Eu não sou o profeta. Mas ele não era profeta? Ele era profeta, mas ele não era o profeta. O profeta que ele referia-se é o Senhor Jesus, o Deus ao qual nós adoramos nesta noite e exaltamos nesta noite e merecemos para a honra e glória do Senhor. E toda essa fama chegou aos ouvidos de Herodes, o tetrarca. Herodes chegou a essa conclusão dizendo: porque João Batista dizia que ele estava fazendo um ato ilícito, tomando a mulher do seu irmão, e aquela mulher ficou irritada. E um dia de festa de aniversário de Herodes, todo mundo ali cantando, dançando, sapateando, bebendo muito, e Herodes estava alegre no seu coração com o vinho, e de repente vinha Herodias, a filha de Herodias, dançando de uma forma exuberante, e ele olhou e disse para ela: o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. Aí ela chegou na mãe dela e disse: mas o que eu peço? Faço o pix ou faz o quê, né? A mãe disse assim: pede a cabeça de João Batista no prato. Mas por causa dos convidados que ali estavam, ele não poderia negar aquilo que ele tinha dito. E quando ela chega, ele diz assim: olha, João está preso, estava no cárcere. E ele chega e diz assim: eu quero a cabeça de João Batista. Herodes então, por causa da palavra que ele podia voltar atrás, assim fez. E a cabeça do homem de Deus, o precursor, foi arrancada, colocada no prato e ali feito como foi dito. Mas eu tenho uma notícia boa também para você agora nessa noite. Quando Cristo voltar, quando Ele vier, quando Ele retornar, os mortos ressuscitarem, os mortos vão ressuscitar, nós vamos ver João Batista com cabeça e tudo, vamos louvar Deus junto com Ele, com todos os santos, desde a primeira até a última daqueles almas que vão ser salvas pelo Senhor Jesus. Você crê nisso? Crê mesmo? Então aplauda Jesus, porque vai acontecer esse dia, querido. Glória a Deus. Aí ele conclui: este é João Batista, João o Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e é por essa razão que estes sinais acontecem. Ora, veja o que está escrito em João capítulo 10, verso 41. Deixa o pastor colocar ali, eu vou ler em cima. João capítulo 10, verso 41. Olha só, João Evangelho. E muitos iam ter com ele, com quem? Com Jesus. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. Por que ele teve essa conclusão de que os sinais que eram feitos em Jesus é porque Jesus era a ressurreição de João? Se João, diz o texto, não fez sinal algum, João não curou leproso, João não multiplicou os pães, João não curou nenhuma pessoa coxa, João não multiplicou o peixe, João não transformou água em vinho, João não limpou nenhum cego curado, nada, nenhum sinal ele fez. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Você pode ter que fazer sinais, Deus pode ter que usar com dons, milagres, de cura, etc e tal, mas nós temos que ter essa palavra de dizer que tudo que Jesus diz na palavra é a pura verdade. E Jesus, tudo que está escrito é a pura verdade. Mas aqui eu abro o título da mensagem desta noite, e o título da mensagem é: quem vem do mundo dos mortos, ele vem ou ele volta com poder. Quem vem do mundo dos mortos, ele vem, ele volta, ele retorna com poder. Por que eu estou dizendo isso? É a conclusão que Herodes chegou. Ele não fez sinal algum, o texto nos informa isso. Ele não curou, não fez milagres, não abriu a vista aos cegos, nem aos surdos, nem aos mudos, nada disso ele fez. Mas que Jesus, tudo que ele disse era pura verdade. Porém, o texto é bem claro que ele não fez sinal. E por que ele concluiu isso? Ora, quem vem
no mundo dos mortos só pode vir por causa de poder. Ninguém volta à vida se não for por poder. Ninguém sai da morte se não for por poder. Ninguém consegue retornar à vida se não houver poder. Mas não estou falando de poderzinho, estou falando de poder de verdade, de poder absoluto, de poder supremo, de poder de Deus. Não tem como. Algumas coisas podem acontecer. E Deus usou o servo dele, tanto na antiga aliança como na nova, para ressuscitar mortos. Deus usou, por exemplo, Elias, usou Eliseu, usou outras passagens bíblicas que você pode ter, inclusive Pedro mesmo sendo usado pelo Senhor, o próprio Paulo. E algumas passagens você vai ver, mas é pelo poder de Deus. Eu quero dizer, nós estamos aqui porque também nós viemos do mundo dos mortos, e por isso nós voltamos para cá, estamos aqui com poder. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 6, verso 1. Vamos lá, pastor, me ajuda aí. Nós vamos aqui junto com os irmãos. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Verso 2. Vamos na sequência. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, nós estamos agora mortos para o pecado. O pecado é um senhor que estrangula os seus escravizados. O pecado é um senhor que domina de uma forma opressora aqueles que por ele estão escravizados. E no pecado há morte, no pecado há cheiro ruim, no pecado há coisas tenebrosas, mas Deus nos tirou do pecado e nos trouxe a vida em Cristo por causa do poder do Evangelho, por causa do poder do nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Agora nós viemos do mundo dos mortos de pecado para sermos a igreja de Jesus, igreja viva, igreja remida, igreja lavada, igreja cheia de vida pela graça e pela glória do Deus Criador do céu e também Criador da terra. Aleluia. Eu quero dizer, você veio do mundo dos mortos, porque quem está em Cristo está morto em ofensa e pecado. Efésios 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vocês eram defunto, o cadáver, mas em Cristo Jesus Ele te dá vida. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Rei da vida. Em Cristo nós saímos do mundo dos mortos e agora temos poder de Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está entendendo isso? Você pode entender isso, saber que Deus nos trouxe vida, nos deu vida, abundante vida. É claro que nós precisamos de trabalho, de saúde, etc. Mas acima e além disso, nós temos vida com Deus, andamos com Deus, adoramos a Deus, servimos a Deus, tributamos a honra devida ao seu nome. Ontem eu preguei sobre o véu rasgado em dois, e que nós podemos entrar agora com acesso livre e adorar a Deus. Hebreus 10, 19 e 20, que diz que agora pela sua carne rasgada, o véu rasgado, temos acesso ao Pai. E para ter acesso ao Pai tem que ser com vida, e tem que ser com vida da parte de Deus, e Deus vem vida para nós. Agora do mundo dos mortos nós saímos, e quem sai do mundo dos mortos ele volta com poder. Hoje nós temos esse poder. Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus. Quer ser cheio de poder? Seja cheio do Evangelho. Eu quero ser um crente cheio de poder. Então, como a palavra, estude a palavra, medite na palavra, ame a palavra, leia a palavra, cante a palavra, adore a palavra de Deus, adore a Deus pela palavra, viva a palavra. Então você vai ser cheio de poder. Como é que Jesus venceu lá no deserto? Com a palavra. O inimigo viu com a palavra meio misturada, meio esquisita, meio assim, não é assim, não. É assim que está escrito. E quando alguém vier apontar para você, mas você foi assim, e você foi assado, e você fez aquilo, e fez aquilo outro, você pode dizer: realmente fiz isso. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purifica de todo o pecado, toda a transgressão, toda a iniquidade. Agora observe o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Olha só, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Olha, esse João Batista, esse homem de Jesus, pode ser João Batista. E é por isso que ele está fazendo sinais, porque ele veio do mundo dos mortos. Olha só o que diz Filipenses 3, verso 10. É claro que é bom ler os versículos anteriores para dar uma compreensão melhor, mas eu quero fazer uma perícope. Olha que palavra interessante, o que é uma perícope? É um corte de um texto
que tem um sentido real. É uma parte pequena no texto que você corta, para você ter um sentido inteiro. Para conhecer, o texto anterior dizendo das misericórdias, da graça de Deus, para conhecer quem? Jesus, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições sendo feita conforme a sua imagem, a sua morte. Mas aqui, conhecer o poder da sua ressurreição. Nós que estávamos mortos em ofensa e pecado, Ele nos vivificou, e agora não somos mais mortos em ofensa e pecado, estamos mortos para o pecado, e não está mais sobre nós o poder da morte, não mais corremos o risco da morte eterna, porque existe a morte física, existe a morte espiritual, existe a morte eterna. A morte física, muitos de nós vamos passar. O pastor agora, acho que ontem, passou para a eternidade, conhecido da igreja que eu só ouvi aqui, inclusive no velório da irmã Cida. Outros vão passar para a eternidade antes da volta do Senhor Jesus, mas nem todos vão morrer, eu vou falar daqui a pouquinho. Mas aqui vivos, nós temos que conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Por causa da ressurreição de Cristo, que veio do mundo dos mortos e com poder, ele diz aí em Mateus 28, verso 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, todo o poder entregue ao Senhor, toda autoridade entregue ao Senhor, porque Ele venceu a morte, Ele venceu a carne, Ele venceu os demônios, Ele venceu Satanás, Ele venceu a morte. Todo o poder foi entregue ao Senhor, e este poder da ressurreição dele, Ele comunica a sua igreja, Ele outorga a sua igreja. Então, quando você pensar assim, eu sou fraco, na sua fraqueza, na sua carne, até somos mesmo, mas em Cristo somos mais do que vencedores, em Cristo somos vitoriosos, em Cristo somos fortes e vivos, porque o poder da ressurreição de Cristo age em nós, dando força para vencer o pecado, para vencer a carne, para vencer a tentação. E quando eu me chego diante dele e falo: Senhor, eu quero conhecer o poder da ressurreição em Cristo, porque a glória dele, a mensagem dele, o poder dele é manifestado por causa do que Cristo fez na cruz do Gólgota, lá no Calvário. Precisamos conhecer o poder da ressurreição de Jesus. E agora, eu já encerrando, vai comigo para Coríntios 15, versos 51, 52, 53, alguns versículos aí. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Diz assim: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, morreremos. Eufemismo, para não ficar pesado. Porque quem está em Cristo, ele dorme, descansa. Não é que morreu fica dormindo apagado, não, velho. Descansar mesmo, Senhor. Aliás, só descansa quem morre em Cristo. Que quem morre sem Cristo. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando Cristo ressuscitou, olha para cá. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, ressuscitou dentre os mortos, o que aconteceu? Quando ele ressuscitou, está em Mateus também, 27. Ele ressuscita, e quando ele ressuscita, muitos também ressuscitam. Você já leu isso? Já leu isso na palavra de Deus? Você já leu isso ainda? Quando ele ressuscita, muitos ressuscitam com ele. Quando ele aqui, enquanto pastor, vem cá comigo, Mateus 27. Vai lá, Mateus 27, verso 51 e 52, diz assim. E ele, quando eu 50, 51 e 52, Mateus 27. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e venderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então você vê, quando Cristo morre, ele está só um aperitivo, só um petisco ali, ó, do que acontece por causa da morte de Jesus e por causa da ressurreição de Jesus. Porque quando ele foi entregue para os pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação, a palavra nos informa que ele foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então, qual é o poder da ressurreição de Jesus? Entre outros, o poder de justificar cada um de nós, por mais tenebrosos, pecadores, transgressores, impiedosos que formos, em Cristo agora somos perdoados, somos justificados e temos poder de ser a igreja de Jesus Cristo. João 1, verso 11 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quando recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus, mas para que esse poder fosse conseguido de fato, ele precisou morrer e ressuscitar. E quando ele vem do mundo dos mortos, ele vem com poder e autoridade. Tanto que ele diz: toda autoridade, todo poder foi dado a mim nos céus e na terra. Agora só, 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Fique de pé agora, querido. Glória a Deus. Fique de pé. Todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós, os vivos, seremos transformados, e os que morrerem em Cristo serão transformados, ressuscitados em corpo de glória antes, e os vivos serão transformados. Quem vem do mundo dos mortos, ele vem com o poder presente de vencer o pecado, ele vem com o poder futuro de ter esse corpo glorioso, ele vem com o poder de Deus para viver uma vida de poder, de autoridade e de graça na presença do Senhor. Nós somos melhor do que ninguém, mas somos a igreja de Jesus Cristo, lavada e redimida, tirada das trevas, tirada da morte, tirada do pecado. Colossenses 1, verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você hoje não é mais escravo do pecado, não precisa mais viver debaixo das régias do pecado, da mão pesada que estrangula. Hoje nós podemos viver debaixo do poder, porque fomos ressuscitados pelo poder de Jesus. Podemos experimentar o poder da ressurreição de Jesus Cristo, e esse poder age em nós. Como Herodes também disse: esse só pode ser João Batista. Mas João Batista não fez sinal algum, mas ele veio do mundo dos mortos, igual eu e você. Veio do mundo dos mortos, e agora nós somos vivos para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Feche seus olhos e curva a sua cabeça e vamos adorar a Deus agora.